O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pina! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast número 46 da Cautiopédia. E é importante salientar que no último episódio erramos, ou no caso eu errei, né? Porque eu cantei o número errado, pulamos o 45, né? Na minha cabeça a gente fez o 44 duas vezes. Peço perdão ao Mário Balotelli, porque é o número de Mário Balotelli, né? Número 45. Ficou de bigode Balotelli, não houve uma edição 45. Quer dizer, houve, mas não na nossa cabeça, não no nosso anúncio aqui, então já começo pedindo perdão sobre esse erro da última edição. Nessa edição de número 46 a gente vai falar sobre Copa da Itália, porque tá rolando o jogo aí, né? Ainda não temos uma definição de todos os jogos, mas já aconteceu coisa interessante, já teve goleada, já teve zebra, já tem alguns times aí que a gente vai ver se podem pegar esses resultados positivos da Copa da Itália para dar um restart na temporada, né? Se a gente pode dizer assim, vamos saber, vamos conversar sobre isso. Vamos falar também sobre o Bove, né? O Bove, jogador da Fiorentina, que, para quem não acompanhou no último semana, deu um susto grande em todo mundo no jogo contra a Inter de Milão. A gente vai falar sobre como é que está a situação dele. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? A gente tem aí alguns históricos para relembrar. Vamos falar também como é que fica o calendário das duas equipes, né? Da Fiorentina e da Inter, porque a gente está falando de duas equipes que disputam competições europeias e está cada vez mais difícil encaixar esse tipo de jogo. A Fiorentina passou por isso na última temporada e o calendário foi esticado, né, para conseguir colocar a Fiorentina, o último jogo que faltava da Fiorentina na Série A, porque é jogo que não acaba mais. Vamos falar também sobre o Napoli. O Napoli vai bem, obrigado, mas será que dá para melhorar? Porque eu tô vendo aí uma galera cobrando muito sobre o ataque especificamente do Napoli e a gente vai falar sobre isso. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou aqui com meus fiéis escudeiros, Caio Bittencourt, Nelson Oliveira. Hoje eu vou começar com o Caio, porque quem está assistindo a gente aqui no nosso futebol pode ver que Caio está envergando uma camisa. Ele não gosta dessa expressão de camisa pesada, de camisa que enverga varal, mas pô, Caio, vamos combinar que essa aí é pesadinha assim, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, estou trajando uma camisa do Chicago Bulls de Marco Bellinelli. Mentira, não é por causa do Bellinelli, é a camisa do querido Derrick Rose, mas nesse caso estamos aqui mostrando a paixão paralela que eu tenho por uma equipe que me faz sofrer tanto quanto o Napoli. Mas dito isso, assim, o lado ruim de você puxar um podcast de confrontos tentando puxar via Copa Itália, essas coisas, é porque você nunca sabe quando alguém vai levar a sério ou não, até mesmo quando ganha. Então, assim, é até difícil você tirar coisas além disso. Mas a gente tenta. É isso, a gente vai falar sobre o que já aconteceu, sobre o que vai acontecer. Eu peço perdão, mas eu não me atrevo justamente porque o Caio já antecipou aí. A gente não sabe como vai ser a mentalidade das equipes que vão jogar, as escalações, né? O treinador que vai priorizar, quem não vai. Então a gente fala sobre o que rolou até aqui e não sobre o que virá a acontecer. Por falar nisso, Nelson Oliveira, o que vai acontecer é o Mundial de Clubes da FIFA. Quer dizer, parece que vai acontecer, né? Há quem diga que vai acontecer o Mundial de Clubes da FIFA no ano que vem. A gente não vai entrar nesse mérito porque o sorteio acontece depois da nossa gravação. Mas quero saber se você tá pelo menos esperançoso aí de ver um confronto entre equipes brasileiras e italianas. As chances não são poucas, né, Nelson? Já que a gente tem 3 equipes brasileiras no pote 1 e a gente tem equipes italianas no pote 2. Já tá com o coração aí se antecipando para essa possibilidade, Nelson, ou não? Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma possibilidade que é bem provável, né? Até porque a FIFA até divulgou já algumas das regras para os sorteios e é um pouquinho direcionado, né? Alguns clubes
dos que têm ranking maior não podem ficar com outros europeus, então existe uma possibilidade bem real de a gente já ter logo na fase de grupos confrontos entre as duas equipes italianas, né? Inter e Juventus e alguns dos times brasileiros que irão participar da competição nos Estados Unidos, né? Eu tô afinzaço de um Palmeiras e Juventus pra fazer o tira-teima do Mundial, já pensou? É a cara da mídia, né? Se cair um Juventus e Palmeiras, aí, puta, a manchete vai ser repetição, reprise, tira-teima, revanche. Vai ser uma maravilha. Já estamos antecipando aqui antes que vocês se surpreendam. Desse susto aí eu não morro. Vamos começar então falando sobre o que já rolou na Copa Itália até aqui. O Bolonha, Caio. O Bolonha fez um bom jogo, viu? O Bolonha venceu, convenceu. Castro mais uma vez fazendo um bom jogo. Então eu queria que você falasse se a vitória do Bolonha na Copa Itália, Caio, ela pode ser encarada assim como um novo ponto de partida para a temporada, né? Porque o Bolonha, a gente até comentou sobre o Bolonha na última edição, falando que estava parecendo que estava engrenando. Aí o Nelson foi um pouco mais comedido. O Nelson falou assim, tá, mas não tá, né? Na Liga dos Campeões ainda não consegue. Na Série A é mais resultado do que desempenho. Então eu queria saber se essa vitória do Bolonha aí sobre o Monza na Copa Itália pode dar uma animada um pouco maior em relação ao prosseguimento da temporada do Bolonha. Sinceramente, eu acho que pelo desempenho no campeonato já é motivo para você se animar. Porque, querendo ou não, o desempenho já vem dando uma crescente no campeonato, já vem fazendo o Bolonha se aproximar do pelotão das Copas Europeias. Tudo bem que mais pro lado do Milan irregular do que exatamente do pelotão dos 6 entre Napoli e Juventus nesse momento, mas ao mesmo tempo esse crescimento está credenciando o Bolonha para mais. No desempenho local, talvez assim o confronto da Copa tenha sido boa notícia, nem tanto pelo desempenho dos que já vinham bem, de um Santiago Castro que já vinha bem, de um Orsolini que, apesar de vinha bem, saiu machucado e preocupa um pouco, mas também de um desempenho interessante de gente que retornou. Por exemplo, Lewis Ferguson, que passou um tempão lesionado. Certamente o Vincenzo italiano conta com o reforço dele para o meio campo, conta para tê-lo no elenco. E é um bom sinal você ter gente nesse momento voltando. Eu acho desse confronto, talvez é só um mau sinal se você for parar para pensar para o Monza. Mas o Monza também, mesmo assim, não é por conta desse confronto em si, porque é um confronto de Copa, esse tipo de coisa acontece, mas por causa de um Monza que vem mal no campeonato. Um trabalho do Nesta que não entregou até aqui, pelo menos o básico, pelo menos para você sair do pelotão de lá de baixo, que se, em termos de pontuação, se você for parar para pensar, da Udinese, que é a nona, até o Como, que é o primeiro na zona, são 6 pontos de diferença, todos muito próximos até ali da Udinese para baixo. Por outro lado, também você tem um ponto de que o Monza só ganhou um jogo até aqui. Isso pesa contra. Claro que o Monza tem gente com problema físico, claro que o Monza também tem suas questões a resolver, mas até aqui o trabalho do Nesta não entregou, não envergou, não engrenou. Então, fica uma sensação meio complicada. Seja, primeiro ali na questão dos goleiros, que você fica se perguntando quem deveria ser o titular entre o Turati e o Pizzinhaco nesse momento, que o Pizzinhaco pareceu em alguns momentos ter um desempenho melhor que o Turati, mas ali também tem essa questão, uma questão de uma defesa que tem sido uma peneira, um ataque que cria pouco, um ataque que faz pouco, apesar de você ter gente como Caprari e Djuric, que costumeiramente para as equipes de baixo entregam gols, fazem suas questões, mas tem lá seus problemas.
e isso acaba pesando a longo prazo. Porque se você olha ao mesmo tempo o Monza, pelo que fez pela temporada passada, é verdade, tinha de Gregório, é verdade que tinha mais gente, você talvez espere um pouco mais do que esse time que tem feito aí, apesar dos problemas físicos, apesar de perdas que não foram repostas, e por aí vai. Ô Nelson, não sei o quão bom você é em mecânica de automóveis, tá? Mas eu gostaria que você falasse desse Monza sem freio aí descendo a ladeira. Principalmente por causa do Nesta, porque quando começou a temporada, a gente já falava aqui que o Nesta treinador tá muito longe do Nesta jogador, né? Até aqui não desempenhou, assim, nem, não teve nenhuma equipe do Nesta que se falasse assim, nossa, essa praticou um bom futebol. Até aqui nada, né? E só bem brevemente, já que a gente está com o apoio das imagens aqui no nosso futebol, eu acho impressionante como falta muito comunicação a defesa do Monza. Se a gente for prestar atenção nos gols do Bolonha, pelo menos 2 gols, assim, erros básicos de comunicação, né? O gol do Orsolini, por exemplo, o segundo gol, ele é muito inteligente de sair da marcação de um zagueiro e ir para as costas do outro, mas você não vê a defesa se comunicando, né? Tanto é que quando a bola é passada assim nas costas do zagueiro do Monza, ele surpreende que o Orsolini está atrás dele, porque não teve uma comunicação do companheiro. Mas fala um pouco sobre o Nesta, Nelson, e o quanto ele está deixando a desejar, né? Já dá para... hoje o Monza está ali na vice-lanterna, né, da Série A, e agora eliminado com uma goleada na Copa Itália. Já dá para ligar aquele alertaço vermelho, aquele sinalzão vermelho, ou tem muita temporada pela frente ainda? Acho que dá para ligar o sinal vermelho desde que o Nesta foi contratado, na verdade. Porque pelo que você falou e a gente já tinha dito até no nosso guia aqui, o Nesta nunca fez um bom trabalho, né? E é a estreia dele na Série A. Ele não merecia estar na Série A. Ele está na Série A porque ele conhece o Galliani confia nele pessoalmente, não necessariamente no trabalho dele enquanto treinador, confia nele enquanto pessoa, enquanto um conhecedor de futebol, etc e tal. Mas, enfim, a defesa do Monza, né, se a gente for olhar na Série A, não é das piores. Tem defesas bem piores ali. Tipo, a defesa do Monza sofreu 17 gols, a defesa do Venezia, que é o Lanterna, sofreu 25, o Como sofreu 26, o Verona 33, tem várias outras piores. Então acho que essas falhas de comunicação que você se referiu nesse jogo especificamente da Copa Itália tem um pouco a ver pelo fato de que muitas reservas jogaram, né? Acho que o Monza, assim como o Sassuolo, né, a gente vai falar um pouco do Sassuolo mais à frente, e o Monza abdicou da Copa. Porque, na verdade, vamos falar a verdade, né? Para esses times que estão em situação complicada na Série A, ou times como o Sassuolo, que está na Série B e está brigando para voltar à elite, a Copa Itália é um fardo, né? Os times eles sabem que não vão ganhar, quanto mais os prêmios em dinheiro não são assim expressivos, então quanto mais longe vai, pior é. Então o Monza meio que abriu mão. Foi um jogo muito ruim do Monza, né? A gente viu aí nos melhores momentos para quem está acompanhando a gente. Quem tá só ouvindo a gente, se quiser ver, é só ir no YouTube da Série A, no canal da Série A tem tudo lá. Foi um jogo que só o Bolonha jogou, né? E isso diz muito da temporada do Monza. E, enfim, acho que o problema do Monza tem sido mais até o ataque, né? do que a defesa até. Porque você tem hoje basicamente o Djuric fazendo alguma coisa lá, o Caprari de vez em quando, mas nunca foi um goleador, né? Um cara que não é um centroavante, é um cara que faz seus gols de vez em quando, mas ele é mais um jogador que deixa os outros marcarem, né? Que cria jogadas e tal, faz aquele salseiro e tudo mais. Mas enfim, eu acho que o problema é mais por esse lado, no caso do Monza, né? E só para fazer meu comentário sobre o Bolonha, né? A gente já tinha falado aqui do Castro, né, anteriormente. Nesse jogo ele fez um gol e deu 3 assistências, né? E ele já tem números assim que, para quem lembra do Zirkzee na última temporada, né? O Zirkzee fez 12 gols e participou de outros 7, né? Entre assistências, pênaltis sofridos e tal. Participou de 7, né? Então vamos somar, são 19 gols que o Zirkzee participou na última temporada. O Castro agora, com menos de metade da temporada já tendo sido disputada, marcou 5 e participou de outros 5, né? Já tem 10. Então ele tem boas chances até de superar o Zirkzee em termos de participação em gols.
E isso é interessante a gente pensar. O Castro chegou no fim da última temporada e ele chegou para ali, quase não jogou, né? Em 2023-24, até porque tinha o Zirkzee mesmo. E a gente imaginava que ele ia ser novamente reserva agora, apesar de ser o camisa 9 do time. Mas o Dalinga até agora não deu liga, né? Já que a gente enfim, não conseguiu, né? Pro desespero de Caio, que tem o Dalinga no seu Fantacalcio. Então, não tá rendendo o suficiente. E acho que não vai voltar a ser titular tão cedo. Não, se depender do Castro, definitivamente não. No outro jogo da Copa Itália que rolou, dois jogos rolaram, né? Mas a gente vai pro Milan agora. Milan goleou, hein? Milan. A gente tava falando de Monza aí, mas quem passou o carro foi o Milan. Olha aí, né? Trocadilho aqui não falta, não, meu irmão. Se eles são bons, eu não sei, mas que a gente tem um repertório, a gente tem. E daqui a pouquinho a gente vai ver a Zebra, que é o outro jogo que rolou também, a própria Fiorentina. Mas o Milan vencendo por 6-1, Caio. Pelo menos, assim, Paulo Fonseca é questionado? É questionado. Mas, rapaz, tá engrenando uma sequência. Se falta futebol, em boa parte dessa sequência, os resultados estão chegando. Então, assim, era primeiro isso que o Milan precisava para depois tentar pensar assim, vamos melhorar um pouquinho o futebol. O Milan tava nessa sinuca, tava nessa esquina falando assim, ó, futebol ou resultado? Não, vamos no resultado. Pelo menos os resultados estão aparecendo, né, Caio? O Milan não perde. Vou até jogar a pergunta para você, mas vou te falar que há quanto tempo o Milan não perde. A última derrota do Milan foi contra o Napoli. Aí depois vence Monza, vence o Real Madrid, empata com o Cagliari, empata com 7 jogos Juventus, de vencibilidade. Já dá vence o Slovan. Já dá pra resumir. É isso, É bem vence o Empoli e agora o você Sassuolo. É bem verdade que você pode chegar e dizer, mas é uma sequência que não significa nada. Toda sequência vale. O campeonato é lazarento o suficiente e 3 pontos contra o Venezia valem os mesmos 3 pontos do que contra a Inter e 3 pontos contra, sei lá, contra o Monza vale os mesmos 3 pontos contra a Juventus, contra o Napoli, etc, etc, etc. Dito isso, é importante até para dar confiança de novo a alguns jogadores assim que parece meio para lá, meio para cá. Você tem aquela relação estranha do Rafael Leão que a gente fala já há alguns dias. Ele deixou já o dele. Você tem um Chukwueze que precisava ganhar uma certa confiança. O Reinders, que é talvez o jogador do Milan com o melhor momento desses atuais, é um que está em melhor qualidade com o Paulo Fonseca. Isso tem se refletido no campeonato e tem se refletido nas Copas, porque isso acontece também nos jogos do Milan da Champions League. E até por conta disso o Milan deu uma melhorada no desempenho, pode esperar alguma coisa. E no fim das contas, talvez os problemas sejam ali um pouco dos mesmos, você tem algumas particularidades. O Sassuolo também dá uma rodadinha no time em relação ao time que tem ido bem na Série B, que é importante. E quanto a isso, até tipo, é óbvio, para nenhum dos times que ficam até aqui na Copa Itália vai ser um grande foco. Nem mesmo para casos tipo o Napoli, que só tem Série A e Copa. A Copa vai ser secundária. A Atalanta, que vivia tratando com certa importância a Copa Itália. De repente, talvez agora com um elenco melhor, agora com uma rotação de elenco que tem sido extraordinária e se vê do campeonato com muita gente saindo do banco para decidir jogos. Você vê o Zaniolo, que nem é um titular absoluto, sendo decisivo no confronto contra a Roma na Série A. De repente, para a Atalanta, talvez o sonho do Scudetto sendo palpável e até a Champions League, a Copa Itália fica meio em segundo plano, meio deixado de lado. Aí mesmo caso com o Lazio, com o Napoli, com a Juventus, a Inter nem se fala porque tem elenco. Então, de certa forma, a Copa Itália é importante para você dizer a força do seu elenco, recuperar
mentalmente, fisicamente e até em termos de futebol, algumas peças do seu elenco que podem te servir para uma temporada mais longa e até pensar assim de, nossa, vamos, por exemplo, você ter de substituir o Morata pelo Tammy Abraham nesse momento, já não é um bicho de 7 cabeças para o Paulo Fonseca, porque o Tammy Abraham chega num jogo como esse, entra e faz. Então é isso que ele quer também. É isso que é a ideia também desse tipo de jogos. Aí para casos como o Monza, como o Sassuolo, vale o caso do Empoli também que veio misto, mas assim, quem não tem elenco não vai conseguir focar do mesmo jeito, porque efetivamente, quando eu falo mal da Copa, não é porque, por exemplo, a Copa não é legal. A Copa Itália é uma competição interessante, que chega a ser viável. Só que a maneira como ela é feita, ela é quase. Primeiro que ela é anti-zebra, de certa forma. Tudo bem que anti-zebra poderia ser contraditório, porque temporada passada foi a zebra que ganhou o título, no caso a Juventus. Mas brincadeiras à parte, quanto a isso, ela é uma Copa em que você não tem grandes surpresas. O máximo de surpresa que você tem digamos assim, um time da Série A ganhar de outro da Série A, e quando acontece alguém da Série B chegar nas quartas, já é uma coisa extraordinária, o que você não vê, por exemplo, em Copas como a da França, como a da Inglaterra, como a da Alemanha. Quantas vezes, assim, você pode dizer que aconteceu um confronto como o de Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, que aconteceu nas oitavas da Copa da Alemanha essa semana? Quantas vezes você pode dizer que houve confrontos desse nível nas oitavas, que são quase direcionadíssimas para que os 8 primeiros do último campeonato passem? Quando muito, assim, desde essa era dos 8 primeiros, quase sempre, por exemplo, mesmo quem teve de fora, aí você pode citar o caso da Inter, que já aconteceu, da Lazio, da Atalanta, agora com o Napoli, agora com o Milan. Eles nunca rodam antes, eles nunca rodam na fase que você enfrenta times da Série B, times de menores pretensões financeiras. É uma Copa feita para os grandões passarem. Talvez também por conta do fato de ser uma Copa feita diferente das Copas que são feitas pelas federações, uma Copa feita pela Liga Série A. Então, na prática, vai contar audiência, vai contar as maiores camisas, as maiores torcidas, e de certa forma, aí o esportivo e a graça de uma Copa ficam meio perdidas. E até isso foi discutido pelo Vincenzo Italiano, técnico do Bolonha, que assim, ele já sugeriu na entrevista coletiva um modelo como a FA Cup inglesa. Um modelo que você possa enfrentar, que uma equipe diletante pode, de repente, realizar o sonho de jogar contra uma Juventus, outra jogar contra o Napoli, outra jogar com o Inter, Milan, e por aí vai. Isso seria a graça, seria a diversão. Mas, assim, é uma... Pode completar. Continue. Não, é uma Copa feita para isso. E aí, sendo uma Copa feita para isso, a gente vai tender a esvaziar ela no discurso o tempo inteiro. Eu já tive mais expectativas e esperanças disso acontecer. Agora, com essa onda de competições europeias encherem mais o calendário, a chance de rolar uma mudança na Copa Itália é mínima, né? Porque isso significaria mais jogos para os times da Série A. Você acabou de falar aí da Letante e Juventus. Pô, a Juventus quer menos jogo, né? A Juventus quer focar. E quando eu digo a Juventus é porque a presidência da Juventus é Superliga, né? Então, assim, ela vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Ela deu uma abandonada de Superliga, mas assim... com vergonha, você né? Você entende isso de certa forma. Você entende de certa forma. Querendo ou não, esse tipo de coisa passa por uma costura de calendário, pelas eleições da FIGC, que eu acho que em breve debateremos esse capítulo, porque tem gente boa e grossa querendo tirar o poder do Gabriele Gravina, que é simplesmente
Alessandro Del Piero, Alex Del Piero, que já anunciou candidatura à presidência da federação e de repente a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. E obviamente a gente vai pensar no futuro da seleção, no futuro das ligas menores, no futuro da Copa. Então, tem muita coisa em jogo, em breve. Mas por agora é isso aí. Alessandro Del Piero, olha só, já falamos do Nesta, comandante do Monza, falando do Del Piero, e pra quem não sabe, o treinador do Sassuolo, que tomou essa saraivada do Milan aí, é Fábio Grosso, né? Então, assim, a galera da Itália de 2006 em peso no programa de hoje. Rolou zebra, Nelson, rolou zebra, mas quem acompanha a gente já sabe que a gente nunca coloca nosso dinheirinho, né? Pra quem gosta de apostar, nosso dinheirinho nunca vai na Fiorentina, justamente pelo que aconteceu hoje, a não ser que você goste de apostar naquela opção ambos marcam. Mas, deixando as apostas de lado, Nelson, a Fiorentina mais uma vez dando aquela trupicada, né? A Fiorentina, ela tá andando, quando ela vai começar a correr um pouquinho, ela dá uma trupicada, cata cavaco, que acontece o que aconteceu hoje contra o Empoli. Dá para esse revés de hoje dar uma balançada no momento bom que a Fiorentina vinha, porque a gente inclusive vai falar sobre isso ainda hoje. Hoje vai ter muita Fiorentina, tá? Tem isso, tem aí efeméride e tem a questão da Fiorentina na Série A, mas a Fiorentina vem ali no primeiro pelotão do campeonato italiano da Série A, pelo menos por enquanto. Dá uma balançada essa eliminação de hoje, Nelson? Antes de responder, só acrescentando a questão da Copa, né? Só lembrando que antes participavam times da Série C e isso foi cortado recentemente, só os 4 melhores que não subiram que participam agora, né? Então, mesmo isso não interferindo, porque eram fases preliminares, né? Esses times nunca iam à frente, praticamente nunca chegavam, mesmo assim eles foram cortados, né? Pra a gente dar mais uma dimensão sobre essa questão de como a Copa é feita para os grandes, né? Bom, sobre a Fiorentina, eu simplesmente estou aqui com a camisa em homenagem ao querido, glorioso Moise Kean, e ele me apronta hoje de perder um pênalti de forma ridícula depois de ter feito um gol e de estar fazendo uma grande temporada. Eu não mudei o figurino, já tinha escolhido, mas enfim, é isso, a Fiorentina sempre vai lá e surpreende positivamente, depois surpreende negativamente, e depois novamente negativamente, depois surpreende positivamente de novo. É assim, enfim, começou entregando um gol, logo aos 4 minutos já entregou um gol, e enfim, aí o Ekong do Empoli já homenageou o Bove, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o Bove também. Enfim, entregou os 2 gols, né? Chegou a virar o jogo, o Sotil foi muito bem, o Kim deixou a marca dele de novo, a temporada dele, apesar de ter chutado o pênalti na lua, é uma boa temporada, a gente já falou sobre isso aqui também. Mas o que eu acho que pode atrapalhar a Fiorentina, na verdade, é a questão do Bove. O Palladino até chegou a falar que, enfim, que isso tinha atrapalhado a preparação para a partida, né? Não tem como, né, não atrapalhar, porque, enfim, né, um jogador sofreu uma parada cardíaca poucos dias antes. Isso vai, obviamente, mexer, né? O time não pode até não ter jogado, né, a partida. Olha aí o pênalti do Kim para quem está assistindo a gente, a beleza de bola que ele chutou. Mas enfim, um jogador tá ali com você o tempo inteiro, né? O cara sofre uma parada cardíaca, isso não tem como não afetar. Então, por exemplo, um dos jogadores que acabou perdendo o pênalti, né? Foram duas cobranças desperdiçadas. O outro foi o Ranieri, capitão, né, da Fiorentina nesse jogo, e também no capitão no dia em que o Bove passou mal. Então, ele é um cara que estava ali cobrando a ambulância de entrar no gramado. A gente vai falar melhor também até sobre essa questão da ambulância, porque isso foi meio que uma polêmica, até um pouco até desnecessária, né? Um pouco até também de desconhecimento da situação, mas todo mundo nervoso, né? Acontece bastante. E o Cataldi quase, que também estava lá bem próximo, né? Quase perde o pênalti dele. Acabou marcando, mas quase perdeu também. Enfim, é muito complicado. Eu não falaria muito em zebra, porque Fiorentina e Empoli tem uma rivalidade, né? Eles fazem um clássico da Toscana. Então, eu acho que foi mais zebra porque a Fiorentina jogou com o time praticamente titular. E o Empoli não. O Empoli estava com muitas reservas. Então a Fiorentina tinha vários dos jogadores que estavam em campo
da partida que foi suspensa contra a Inter, até por não terem atuado, né? Eu acho que o Palladino preferiu manter, né, uma boa parte desses jogadores, até pela questão do ritmo, né, para eles não ficarem muito tempo até sem entrar em campo, mas acabou não dando certo. Eu acho que o foco faltou, né? Esses 2 passes errados, essas 2 perdas de bola na saída, na tentativa de iniciar uma jogada, mostram como o time estava desatento, né, nesses momentos. E isso pode, a gente não posso chegar aqui e dizer, cravar que isso tem a ver com a situação do Bove, mas pode ter a ver. Um pouco de desatenção, de estar com o olhar em outro lugar, o que é natural, né? Enfim. Mas eu acho que isso acaba não atrapalhando tanto a Fiorentina, porque é isso, se a Fiorentina tem chance de ir longe na Série A, de talvez até brigar pelo título como está brigando agora, e tem a Conference League, a Copa Itália é o terceiro foco da Fiorentina. E passando, eu jogaria provavelmente com a Juventus, que, como a gente falou, já ratificando essa questão de como a Copa é feita para os grandes, a gente já pode dizer que a Juventus é praticamente semifinalista da Copa Itália, sem nem ter entrado em campo, porque vai jogar contra um Cagliari, que provavelmente não vai se dedicar à Copa Itália, passando vai enfrentar o Empoli, que também provavelmente não vai se dedicar tanto, né? Deve fazer a mesma coisa que fez contra a Fiorentina, e os jogos são em Turim, né? Então dificilmente a Juventus não estará na semifinal. Caio, já vamos falar sobre o Bove agora, porque a gente está com as imagens na tela do nosso futebol, e para quem está ouvindo a gente, acho importante ver as imagens também, porque como o Nelson falou, houve ali, não vou dizer que houve um erro, né, mas acho que os protocolos eles precisam ser respeitados de forma mais célere, né, de forma mais rápida, de forma mais rígida, e a gente está vendo aí toda a preocupação que isso causou, mas eu queria que você falasse sobre essa questão da ambulância, um pouquinho de demora. Acho que só quem agiu bem mesmo na situação foram os jogadores, né? Porque assim que o Bob cai, todo mundo já faz aquele paredão ali, já faz aquela barreira, para o pessoal não ver, mas queria que você falasse um pouco mais disso e também se estendesse um pouco mais ao que eu antecipei no começo do programa, como é que vai ficar agora para encaixar esse jogo, né? Porque o calendário tá apertadinho, né? O difícil vai ser do calendário, mas vamos por partes. Nesse quesito, eu acredito até que em termos de atendimento, até que saiu mais rápido do que o que se pensava. Se você comparar com outras situações, comparar com outras coisas. Mas ao mesmo tempo, talvez seja de contestar ali um pouquinho com relação ao protocolo de concussão, porque nasce de uma jogada aérea de concussão com o Dumfries. E aí aconteceu o que aconteceu, todo o caso epilético dele, por aí vai. Mas assim... E claro, quando vou te interromper, cara. Você vê assim, uma situação de epilepsia... É porque eu acho que parece que não teve nada a ver com isso no final das contas. Obviamente a gente vai ter só vai saber de fato depois, né? Mas ele continuou jogando, né? Apesar de ter relatado uma tontura, segundo as informações que a gente teve, né? Não foi dito quando é que teve essa tontura. E pelo que foi aferido na hora que eles fizeram a reanimação do Bove, ele estava com um intervalo de contração entre os batimentos, né? Se chama de intervalo QT, né? Que é muito longo. E isso tem a ver com um tipo de arritmia muito específica, que às vezes a pessoa já tem uma predisposição, e o Bove não tinha nada de predisposição nos exames que foram feitos anteriormente. E essa é a estranheza que está sendo causada, que está sendo investigada no momento, né? De que o Bove não tinha nada anteriormente, mas ele tinha um tipo específico de arritmia que é chamada de torsade de Pointes, né, em francês, mesmo é assim que se conhece, não existe um termo em português, não foi traduzido. E ele teve esse intervalo muito grande e tinha uma baixa muito grande no potássio dele. E os níveis de potássio dele estavam muito baixos, né? E, enfim, dando um pouquinho de explicação, a gente precisa de
de alguns minerais, né, para o nosso corpo funcionar. Sódio, potássio, o funcionamento do nosso corpo tem a ver com esse mecanismo de bomba de sódio e potássio, né? Um entra, outro sai e isso vai acontecendo. Ele teve uma baixa de potássio muito grande. E, enfim, é o que está sendo investigado agora, né? O Bove já saiu da UTI, já viu o futebol, já viu a Roma dele perder, já viu a Fiorentina dele perder. Enfim, não deu muita sorte nesse quesito também, mas é isso. Parece que o lance com o Dumfries não teve a ver. Inclusive é uma pancada no tórax aqui, né? E os médicos que eu li, né, que foram entrevistados sobre o assunto, dizem que pode acontecer, obviamente, algo do tipo de uma parada cardíaca por um choque mecânico, mas que isso geralmente é súbito, né? Ou como aconteceu, por exemplo, com o Antonioni, da própria Fiorentina, no início dos anos 80. Ele teve um choque com o goleiro Martina do Genoa e teve uma parada cardiorrespiratória na hora e foi salvo pelos médicos, né? Inclusive até o médico do Genoa e o massagista da Fiorentina da época que o salvaram. Enfim, os médicos disseram que não acontece com uma diferença. E essa pancada que o Bove teve com o Dumfries foi no minuto 9. Foram 8 minutos depois que o Bove acaba tendo o episódio dele de passar mal, né? Então, ainda é muito prematuro a gente dizer o que é que causou, né? Muitos exames ainda vão ser feitos para a gente poder ter um diagnóstico efetivamente, mas algumas coisas são mais difíceis do que as outras, né? Segundo esses médicos que eu li. E até sobre a ambulância também, os médicos, né, do pronto atendimento, né, eles falaram que a ambulância não entrou por 2 motivos. O primeiro motivo que todos os médicos à beira do campo tinham os equipamentos necessários para darem o socorro ao Bove ali, né, desfibrilador, tudo já estava nas mochilas dos médicos. E o segundo ponto é que se a ambulância entrasse, tinha o risco de, como o gramado estava pesado, de atolamento. Então, por isso que a ambulância não teria entrado no gramado. E também foi o médico-chefe, né, da operação, né, que salvou o Bove, falou que duraram 3 minutos entre o momento em que ele teve o colapso até ele chegar no hospital. 13. 4 minutos de atendimento no campo, entrou na ambulância, mais 4 minutos até chegar ao hospital, e até ele entrar no centro médico de fato, começar o atendimento lá dentro, isso que ele já tinha sido atendido dentro da ambulância, no próprio campo, foram 13 minutos. E que isso foi um atendimento considerado bastante célere e que foi um dos motivos para ele tá vivo ainda. Pode prosseguir, Caio, se quiser com a questão do calendário ou mais informações também. E só frisando aí que o Nelson falou que o Bove se encontra bem, acho que até no dia seguinte ele já estava respondendo, consciente, respirando normalmente, sendo só observado e é só para passar a situação atual dele. Exatamente, até algumas situações que o Nelson trouxe não tinha bem atualizadas e tudo mais, porque esse tipo de caso só se descobre com o tempo, até de certa forma para você poder prevenir melhor esse tipo de situações, saber melhor como fazer, e até bom nesse momento que tudo seja revelado aos poucos, com mais calma, para tentar evitar o máximo de especulações, porque numa situação como essa cria-se muitas especulações, especialmente em alguns ambientes propícios a fake news, especialmente em redes sociais, que são propícias a fake news, a mentiras de toda parte por aí. Em alguns casos a gente sabe de quem estamos falando de mentiras, mas deixando os mentirosos à parte, é um problema gigante para você encaixar no calendário, porque se fosse pela Fiorentina sozinha, aí beleza, você já tem uma data de Copa Livre, você tem como encaixar. O problema é justamente a questão da Inter, porque, por exemplo, a Fiorentina tem, assim, de Conference League são só 6 rodadas. Para a Europa League e Champions League são 8 rodadas. Embora use-se o mesmo sistema ali dos grupos, sistema suíço, blá, 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 blá,
na Conference são menos, você tem outras particularidades, e a Inter ainda no meio dessas vai deixar de jogar uma rodada de fim de semana para fazer a viagem da alegria para a Arábia Saudita, para aquela gloriosa Supercopa italiana na Arábia Saudita. Alguém gosta? Dificilmente, mas provavelmente estão lá tendo que cumprir compromissos comerciais que a Liga e a Federação assinaram, e aí essa brincadeira fica. Então, assim, esse ano teremos lá Atalanta, Juventus, Milan e Inter para jogar uma taça na Arábia Saudita. E tendo essas questões, a próxima data disponível, imagina-se que seja lá para fevereiro, março do ano que vem. E ainda, claro, vai depender do futuro da Inter nas Copas. Assim, da Champions League a gente já pode pelo menos dizer que entre os 24 a Inter vai estar. Só que assim, ela estando, por exemplo, entre os primeiros como está agora, já pouparia uma semana e de repente poderia encaixar numa janela onde fazem os playoffs preliminares antes da fase de oitavas. Então, assim, que seria ali fim de fevereiro, começo de março. Exatamente, seria essa a questão. Enquanto isso, vai ficar só com esse negócio, especialmente agora, com os dois ali no primeiro pelotão, tanto a Fiorentina quanto a Inter, com a história do jogo a menos, a história do 3 pontos chega lá, coisa e tal. Embora a Inter sabe que às vezes isso não se concretiza. Tá aí Radu para a gente contar a história do que é um jogo a menos. Um jogo a menos que era de janeiro, foi cumprir em abril e bem. É história. Os milanistas sabem disso. E de certa forma, esse é o porém de um calendário cheio. Nesse momento, assim, se adia um jogo por qualquer intempérie, qualquer coisa, de repente a liga passa a ter a situação de ter que torcer contra os dois envolvidos. A gente já viu, por exemplo, na temporada passada, a própria Fiorentina com isso, jogando um jogo depois do fim do campeonato, porque não tinha data. Não, eu ia falar que o jogo entre Fiorentina e Inter do primeiro turno deve ser depois do jogo do segundo, já que o calendário ele não é um calendário, até que me fugiu o termo, mas enfim, ele não é o calendário espelhado, né? Então o jogo entre Fiorentina e Inter do segundo turno em Milão deve ser no dia 9 de fevereiro, e o jogo onde a primeira data disponível para ter esse jogo recuperado é justamente na semana entre 9 e 16 de fevereiro. Então a gente pode ter dois jogos de turno e retorno entre Inter e Fiorentina num espaço de poucos dias. E a Inter, né, já, como o Caio falou, saiu até uma matéria hoje do FC Inter 1908, né, que é um site especializado na Inter, que entre agora e até março, a Inter vai ter uma média de jogos a cada 3,6 dias. E pensando na Série A, sabe quantos jogos a Inter deve fazer a mais do que o Napoli? Bem-vindo ao Brasil, Inter de Milão. Não, estamos falando da Itália. E só para deixar claro, ninguém aqui é contra que o jogo tenha sido. Ninguém aqui é contra que o jogo tenha sido paralisado, não, e adiado não, tá? Pelo amor de Deus, gente. Senão não vocês vão tinha achar a que a gente tá menor batendo aqui no condição. calendário. Questão é a seguinte, para botar as coisas, os pingos nos is antes que algum doido apareça. Não vai, porque a nossa audiência sabe como é que as coisas tocam, todo mundo conhece a gente, pelo menos eu acho. Se aparecer doido, o pau vai torar. Mas dito isso, o problema dessa questão de calendário é que a gente sabe que shit happens. Alguma coisa de errado pode acontecer algum dia, pode chover, como aconteceu com Bolonha e Milan, que tem jogo adiado, não sabe quando vai encaixar, justamente por conta do calendário dos dois que passaram de fase na Copa, o Milan que tem Supercopa, os dois estão na Champions, tem esse ponto. Você não tem margem de data para repor algum jogo que tenha sido perdido por chuva, por intempérie, por alguma situação. Não tem um seguro, se você pode dizer assim.
Isso, por sinal, às vezes é um grande problema aqui, lá, em qualquer lugar. Quando, por exemplo, para citar o Brasil, para você, de repente, para o ouvinte se ambientar melhor. O que muitas vezes se cobra na mudança para o calendário brasileiro é que você tenha datas livres, não só para questão de treino, questão de recuperação física, mas também para uma questão de que alguma coisa pode acontecer. Alguma coisa pode, sei lá, de repente o cara teve algum problema físico. E aí, dá para ter jogo? Às vezes você tem que forçar para ter jogo. E assim, e hoje em dia não estamos mais na condição, já eu sei que vocês vão fazer o Cautio História, que é sempre bom e tal, de um caso como o do Lionello Manfredonia, que inclusive ele parou a carreira, sendo um histórico ex-jogador da Lazio, da Juventus, foi jogar na Roma, aí durante um Bolonha e Roma, temporada 89-90, ele teve um ataque cardíaco, tudo mais, precisou de massagem cardíaca, respiração boca a boca e tudo mais, e até inclusive foi o Bruno Giordano, histórico da Lazio, do Napoli, que estava no Bolonha, que ajudou a salvar a vida dele. Tem até um perfil interessante dele, claro, na Cautiopédia, vale você pesquisar, vale você digitar qualquer jogador lá. Mas no caso do Manfredonia, teve isso, ele foi são e salvo, acordou dias depois e tudo mais. Mas naquela condição, mesmo com todo mundo tendo visto o ataque cardíaco, tendo visto o problema e o como induzido, o jogo teve que continuar. E aí, esse tipo de coisa, como é que você continua uma partida pensando, puxa, o cara tá lá no hospital, meu companheiro, eu vi o cara, sei lá, desfalecer aqui. Como é que você continua? Não existe isso. Qualquer pessoa que assiste isso O fica tal do princípio da isonomia vai pro saco, né? Sim, como é que você pensa assim? Como é que você pensa que o seu companheiro pode ter morrido ali ou não? Você reza para que não, mas adeus jogo de futebol. Vou aproveitar teu gancho, Caio, já que você falou disso e temos o perfil do Manfredoni assim no site da Cautiopédia, a gente agora também sempre dá uma paradinha para relembrar do passado. E temos uma efeméride interessante, né, Nelson? Que efeméride é essa pro pessoal que tá no nosso futebol já acessar aí no QR Code e pro pessoal que ouve a gente saber agora? O pessoal do nosso futebol aí, a produção já deu spoiler aí pra quem já tá vendo a gente. Pra quem não tá vendo, eu vou ainda manter o segredo e falar que dessa parte de efemérides, o Manfredonia fez 68 anos um dia desses aí. Tem uma semana, mais especificamente, o Manfredonia fez 68 anos. Então a gente sempre fica lembrando de jogadores importantes, treinadores, enfim, figuras importantes que, enfim, nasceram nos dias dos seus aniversários e tal. No caso dessa efeméride de hoje é o inverso, né? A gente vai relembrar o doutor Sócrates, que morreu há exatos 13 anos, né, no dia 4 de dezembro de 2011. Né? Ele que, obviamente, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, por tudo que fez em campo e fora do campo, né? Enfim, como líder da democracia corintiana, e sempre um cara de personalidade muito forte. Jogou na Fiorentina durante uma temporada e não se adaptou, né? Ele, com seu jeito peculiar, acabou não se adaptando a... Enfim, o Sócrates ele não tinha essa verve de jogador profissional muitas vezes, né? Era um cara que queria curtir a vida, que queria jogar bola porque jogava muito, mas queria fazer do jeito dele, e no futebol europeu isso não era possível, né? Então, um dos motivos que se comenta muito sobre o fracasso do Sócrates na Fiorentina, embora ele seja amado pela torcida, vamos pontuar isso aqui, porque na Itália se valoriza muito grandes jogadores que, mesmo que eles não tenham conseguido grandes resultados dentro de campo, Sócrates ele não jogou mal exatamente na Fiorentina, eram questões extracampo, né? Enfim, o José Trajano morava na Itália na época, né? E comenta muito, né? Grande amigo dele, outro jornalista também, referência para quem é do esporte. E, enfim, o Sócrates estava sempre com o Trajano, ali sempre discutindo política, arte e tudo mais. Em Florença é um lugar perfeito para essas duas coisas, né? Então, o Sócrates, acho que ele viveu bem em Florença durante um ano.
Não tanto quanto ele talvez gostaria de ter vivido, mas, enfim, há 13 anos eles nos deixavam. Aí o QR Code está na tela para quem quiser ler sobre essa passagem do Sócrates, até se você for mais novo e não conheça o Sócrates, também para conhecer um pouco do Sócrates, da figura importante que o Sócrates foi no mundo do futebol, não só do brasileiro, da Fiorentina, mas no futebol mundial mesmo, né? Um dos grandes craques que nós tivemos. Enfim, está aí à disposição. Quem não está vendo a gente pode simplesmente chegar lá no site da Cautiopédia e digitar Sócrates, vai aparecer rapidinho a matéria sobre ele. Ou então pode ir nesses buscadores aí. Dizem que eles não andam funcionando muito bem, mas você vai achar. Bota lá Sócrates Cautiopédia que você vai encontrar esse perfil aí. E vou falar que tem uma galera mais Sócrates. nova que talvez conheça o Sócrates por 2 motivos. Primeiro, FIFA, né? O Sócrates tem uma carta muito boa no FIFA e tem uma garotadinha que não viu jogar, mas conheceu, assim, foi introduzida a figura do Sócrates por isso. E o outro motivo é o prêmio Sócrates dado pela FIFA, né? A FIFA premia jogadores que se envolvem com ações sociais e tal. Na verdade, eu não sei se nem se é da FIFA, é do Ballon d'Or, né? Não é da FIFA, não é. É da France Football, perdão. É da France Football o prêmio Sócrates. Então, para você que só conhece o Sócrates pelo FIFA e pelo prêmio Sócrates, vale a pena ir lá no perfil dele na Cautiopédia. Caio, vamos falar sobre um time aqui que a gente não fala um tempo, hein, Caio? Vamos falar sobre o Napoli. Eu quero que você fale sobre o que está acontecendo, nem tanto dentro de campo, mas também dentro de campo, né? Não se limitando só dentro de campo, mas dar uma pincelada também sobre o Napoli, sobre o ataque do Napoli, porque tem uma galera cobrando mais, tem galera achando que o Lukaku não está jogando tão bem e achando que talvez o Kvaratskhelia não está jogando tão bem por questões de negociação de contrato. A gente não sabe o que vai ser do Ngonge, a gente não sabe o que vai ser do Raspadori e o Politano. Então, assim, todo mundo do ataque do Napoli está envolvido em certas discussões, né? É alvo de discussões e de especulações. Eu queria que você passasse um pente fino aí no ataque do líder do campeonato italiano, né? Porque quando a gente fala assim, que com tanta coisa acontecendo, parece que são momentos de turbulência, e não são não, enquanto a gente vê no nosso futebol mais de Torino e Napoli. É um caso curioso, porque se você for parar para pensar, não parece que estamos falando, por exemplo, do Napoli por conta dos resultados, mas em termos de desempenho, em termos de um Napoli mais prolífico, parece que não tem se refletido tanto as expectativas de qualidade que esse time já pôde produzir com o próprio Antônio Conte. Com algumas partidas ali entre setembro e outubro, já se percebeu um desempenho melhor. Por quê? Você tem algumas questões ali, até mesmo do meio campo, às vezes você tem aqui e ali uma questão com o McTominay não sendo exatamente o cara que manda a bola pro atacante fazer o gol, mas embora compense com entradas na área, com outros tipos de desempenho e até a mudança de posição dele, agora um cara mais avançado em relação ao que era no Manchester United, é algo mais aplicado à realidade que ele já tem na seleção escocesa, tem suas diferenças, tal, mas sobretudo é um processo de adaptação fazer isso no ambiente de clubes que é um pouco mais veloz, um pouco mais até mesmo de dificuldade. Mas é curioso até que em termos de artilharia, se você compara com o desempenho dos principais rivais, acaba sendo um número baixo. O Napoli até aqui no campeonato fez entre aspas, só 21 gols. Mas por que, de certa forma, isso seria baixo? Porque se você compara que é só o sétimo melhor ataque, você tem Juventus com 22, Milan com 23, e aí começa quem é prolífico. O caso da Fiorentina com 27, Lazio, que tem feito muito gol com 29, e claro, Inter com 31 e Atalanta com 36. E Atalanta com 36, você pode dizer, mas o Reteg. Mas mesmo assim, você compara com o desempenho de alguns jogadores importantes da equipe. É bem verdade que o Kvaratskhelia você até consegue o desempenho porque
sempre tem aquela coisa de tirar o coelho da cartola, que tira e tudo mais. Por outro lado, o desempenho dele com relação a alguns dribles, a questão de espaço, sozinho acaba não sendo o mesmo. E aí dependeria de uma colaboração maior do McTominay, que eu acho que tem encostado menos no Kvaratskhelia, encostado menos no Oliveira, e aí o lado esquerdo não tem funcionado tanto como outrora. Talvez uma diferença de características, você tem esse ponto, mas mesmo assim é o artilheiro do time da Série A junto com o outro ponto de discussão, o Lukaku, que de certa forma você às vezes discute que o físico dele já não é mais o mesmo, e ele mesmo sabe disso, até por conta dele ter pedido a não convocação em alguns jogos da Nations League para se recuperar fisicamente no Napoli, pedido a não convocação ao Domenico Tedesco. E aí você tem esses pontos, você tem essas particularidades, e o Lukaku com um pouquinho de dificuldade em alguns jogos maiores, em alguns jogos que ele parece que precisa arrastar a defesa, mas não tem conseguido tanto. O pivô parece que não é ainda o mesmo, a mira parece não estar afiada, e por isso o Lukaku, a meu ver, está um pouco abaixo. Tudo bem, não é um abaixo do nível, por exemplo, o Politano. O Politano tem suas particularidades negativas e tudo mais, mas o que põe à frente dele para o Conte, até para outros técnicos, pensando, por exemplo, o Spalletti convocava ele direto, o Mancini convocava ele direto, o Spalletti deu uma parada justamente por conta dessa particularidade dele mudar de esquema e tudo mais, e aí deixou quem é mais externo um pouco mais de lado na lista. Mas, por exemplo, a preferência pelo Politano acontece porque, teoricamente, ele marca melhor. O problema é que esse tipo de coisa, às vezes, faz com que o ataque não produza tanto, os contra-ataques e as transições sejam lentas por conta dos erros do Politano, e aí, por conta disso, o Politano é um tanto quanto criticado sobre essas questões. Aí você já tem uma indefinição, porque a indefinição nasce, por exemplo, com o Antônio Conte, porque assim, no começo, o primeiro reserva do Politano era o David Neres. Esperava-se, assim, a maioria da torcida acredita que o David Neres, entrando na função do Politano, jogando com o Kvaratskhelia e com o Lukaku, seria melhor e tudo mais. Mas de uma hora para outra, por conta de um jogo com o Palermo na Copa, ele de repente trouxe de volta o N'Gong, que estava meio escanteado, parecia que não ia para o mercado, que ia para o mercado e tudo mais, mas de repente apareceu de novo, começou a entrar nos jogos e tudo mais, quase um fenômeno parecido até com o do Foloruncho, embora o N'Gong tenha feito alguns jogos bons e tudo mais, e o Foloruncho ainda não, o Foloruncho ainda com problemas, por sinal, e esse tipo de coisa acaba por fazer uma diferença. Você tem uma certa indefinição quanto a isso. É bem verdade que, por si só, o Conte usar externos, tanto lateral quanto ponta, já é uma coisa de outro mundo se você pensa no Conte que era fiel ao seu 3-5-2 ou até 3-4-3. Já é uma coisa de outro mundo. E, por fim, você tem a questão Raspadori, que é um mistério. Aí já se falaram nos últimos dias que ele ia se oferecer para Roma, que não sei o quê. Por outro lado, ele não tem jogado justamente porque ninguém sabe qual é a posição dele. Você testa ele de centroavante, ele não rende. Você testa ele de ponta de lança, ele não rende. Se você testa ele nas duas pontas, ele também não rende. Se futebol de clubes, assim, ele não rende. Ele só rende alguma coisa na seleção. Então, vai acabar sendo escanteado e até todo mundo entende ele pedir para sair. Mas essas questões, assim, são os pontos de interrogação do trabalho do Conte. Que se traz resultados, querendo ou não, você poderia fazer mais gols, ter vitórias um pouco mais seguras. Afinal de contas, num jogo de futebol, quem faz mais gols, leva. Então, quanto mais gols você fizer, imagina-se que você tenha mais segurança. Quem diga. Ô, Nelson, eu queria que... falta 2 minutinhos pra gente fechar, mas eu queria passar pra você 2 nomes aí que o Caio citou, porque são os 2 nomes que
Eu esperava que jogassem mais ou que rendessem um pouquinho mais, né? Que são o Raspadori e o Neres. Só queria falar sobre o Raspadori, que hoje eu li um negócio no Twitter, rapaz. Assim, Twitter é bom, a gente encontra informação lá, mas também tem cada perfil chumbrega, bicho, entregando coisa que, pelo amor de Deus. Os caras, não sei se usaram inteligência artificial ou tentaram botar no Google Tradutor. É por isso que eu e Nelson somos ativistas do Blue Sky. Vem pro Blue Pô, Sky não, você obrigado. também. Na verdade, eu não sei nem o que eu tô fazendo no Twitter ainda, mas é porque tem Não, umas traduções lá. Tava escrito assim: a Juventus foi testada pra ele no Raspador. Pô, pelo amor de Deus, gente, lê o negócio antes de postar. Mas enfim, queria que você falasse do Raspador e do David Neres aí pra passar a régua. Se você acha que merecem jogar um pouco mais, se quando são testados não correspondem. O Neres custou um dinheirama, né? 28 milhões de euros. O Neres, eu acho que ele acabou dando uma pequena regredida depois do início muito bom, né? Como um super sub do Napoli. Agora está um pouco mais discreto, né? Acho que é um pouco precisa um pouco de tempo aí para ver qual é o verdadeiro Neres. Se é o daquele das primeiras rodadas, que estava arrebentando ali na liderança de assistências, ou se ele teve algum problema físico, até que a gente pode até não estar sabendo, né? Conte gosta de esconder muito essas coisas, então não podemos deixar isso de lado. E no caso do Raspadori, acho que a questão é ele precisa mudar de time mesmo, porque não tem espaço para ele ali. O Raspadori, ele se deu bem no Sassuolo, jogando principalmente como um suporte ao centroavante, né? Ali no 4-2-3-1. E aí a posição dele, ele precisa jogar nesse lugar. Não tem uma situação diferente para ele. Então, enfim, no Napoli não vai rolar. Parece que não. Caio, alguma consideração final? Só um pouco. A única consideração final sobre o fator Kvaratskhelia, muita gente fala dos problemas com relação à renovação de contrato dele. Teoricamente, o X da questão nesse processo não é nem tanto você atingir o salário, que é bem verdade, o salário dele é baixíssimo atualmente. O salário pedido por ele, por exemplo, que se fala de 8,5 por temporada. A questão no Napoli nesse momento não parece ser essa com relação ao salário. Mas o que está emperrando na renovação, nas conversas com o nosso querido Mamushka Jugelli, que é o agente do Kvaratskhelia? A cláusula de rescisão de contrato. Quanto pagaria para você liberar o Kvaratskhelia para outro clube? Foi esse o ponto de discórdia da questão Osimhen no passado. Até porque o Napoli fatalmente vai querer ganhar dinheiro, como todo mundo vai querer ganhar. Só que quem vai querer pagar assim valores altos? Chegamos num momento em que parece que os valores, toda aquela gastança parece que deu uma estancada na Europa. A menos que você vá para a Arábia Saudita, aí de fato tem alguma gastança, mas mesmo aquela gastança de lá já parece ter dado uma resfriada, considerando que os grandes lá já compraram estrelas e etc. Mas dito isso, o ponto da discórdia do Kvaratskhelia é isso. Mas aí, quando você tem notícia de renovação, sempre tem uma bestalhada. Não tá jogando bola por causa do contrato, não sei o que lá. Aí é outra história. É fácil, né? É o caminho mais fácil. E você falou o nome do agente do Kvaratskhelia, o querido Mamushka, você despertou a memória aqui da novela Da Cor do Pecado, né? Porra, a querida Mamushka era Edilásio Sardinha, a mãe dos garotos lá da Cor do Pecado. Com essa eu me despeço, denunciando um pouquinho da minha idade aí, interpretada pela Rose Campos. Mas com essa eu me despeço. Isso aqui não é um podcast sobre novela, ainda. A gente pode estender aí. Nem sobre basquete. Nem sobre basquete, mas de vez em quando a gente dá nossas escapadas, nossas rateadas aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente no nosso futebol, todo mundo que escuta a gente graças à parceria com a Central 3. Inclusive, acho que na próxima edição a gente pode até falar um pouco sobre o Wrapped, né, que é essa febre aí do Spotify. A gente viu alguns dados muito interessantes hoje que só reforçam o quanto vocês são legais com a gente, quanto vocês são bacanas, quanto vocês ouvem a gente. Não tenho palavras aqui para expressar a quantidade de gente que tem a gente como podcast número 1, ou no top 5, ou no top 10. Um abraçaço para vocês, viu?
E nos vemos e nos ouvimos em 2 semanas. Arrivederci e tchau.